Nossa transmissão que está de volta para a TV e é o seguinte, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, vamos colocar uma apuração da Daniela Lima aí na tela, ainda sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que está tentando emplacar um código de conduta. A situação dele lá no STF não está assim tão boa entre os colegas, que o chamam de errático. Fachin é criticado por pares que prevêem presidência difícil. Um no cravo, outro na ferradura. O ministro Fachin, diz a Dani, presidente do Supremo, conseguiu ampliar de sobremaneira a insatisfação de uma ala da corte com os próprios métodos depois da entrevista que deu à Folha de São Paulo. Hoje ele deu outra agora para o jornal O Globo. A avaliação interna é de que o ministro não está abrindo espaço nem para a poeira baixar entre os pares, nem para o Supremo sair da posição de vidraça sob forte escrutínio e crítica do público. E aí, nas últimas 3 semanas, a Dani cita as falas do ministro Fachin. O ministro do STF definiu a atuação do presidente do Supremo como errática e inconfiável, como quem age para jogar o próprio tribunal aos leões no momento de muita pressão midiática, em especial sobre o caso Master. Na avaliação desse ministro, Fachin está esquecendo que é um coordenador de pautas entre iguais, não um soberano entre os demais. E a insatisfação interna, adianta, a mesma fonte, já ameaça a governança dos trabalhos nesse semestre agora. A chance do presidente do Supremo montar uma pauta que simplesmente não avance ou fique encalhada, segundo esse ministro, é mais do que real, é provável. Apuração da Daniela Lima, o Josias. O Edson Fachin, ele tá zonzo, né? E a impressão que dá, Diego, é que ele adquiriu ali uma aparência meio sombria de maestro do Titanic. O naufrágio do Titanic é a melhor metáfora para qualquer enredo trágico, né? E quem leu a nota oficial do Fachin e as 2 entrevistas mais recentes dele, uma para o Estadão e agora para o Globo, deve ter notado que ele está enredado aí num script que evolui rapidamente do desejo de moralização para desmoralização. E o roteiro parece conduzir o Supremo para um naufrágio mesmo. 4 dias depois de defender o Dias Toffoli, considerando regular a atuação dele, uma atuação esdrúxula nessa relatoria do caso Master, o Fachin agora eleva o tom e diz que, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa quem doer. Ora, o melhor momento para intervir nessa encrenca do Master é meses atrás, quando o Toffoli voou em jato privado na companhia de um advogado do diretor do Master, depois levanta, coloca o caso no Supremo, um caso que devia estar na primeira instância, e o segundo melhor momento para agir é imediatamente. E o Fachin fala, foi necessário, como se já não fosse necessário uma ação saneadora, né? Nessa nova entrevista, ele dá a entender que tem pressa para a adoção de um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal, né? Na entrevista anterior, ele praticamente jogava a toalha, dizia que dividia ali o plenário do Supremo em 2 grupos, uma ala está simplesmente contra o Código de Conduta, argumentando que a lei já prevê regras para os ministros, para os juízes, não é? E a outra ala acha que é bom, o Fachin diz que essa ala é majoritária, acha que é muito bom ter um código, mas não agora, porque agora estamos vivendo um ambiente eleitoral e que as instituições estão fragilizadas, que não seria conveniente adotar agora um código de conduta. De novo, a questão do Supremo, essa decomposição ética do Supremo, isso já entrou na agenda eleitoral de 2026. Então não se o Fachin não conseguir colocar em pé esse código de conduta, como parece provável, aliás, a moralização do Supremo vai continuar na pauta dos eleitores que pagam os salários dos ministros, né? Então, realmente fica a impressão de que o Fachin, diante da corporação, ele perdeu o rumo, né? E está produzindo declarações erráticas de quem está zonzo, dá a impressão de que o Supremo está ali mais ou menos como aquela atmosfera do Titanic no finalzinho do enredo, e o Fachin é aquele maestro que conduzia a orquestra sem se dar conta de que a embarcação naufragava.
afundava. E, nesse momento, a água já está entrando pelo trombone, né? E está lá o Fachin com a sua batuta, como a imaginar que ainda dispõe de tempo. Não tem tempo mais. Em verdade, o Supremo perdeu muito tempo. Quando você perde tempo, você não recupera nunca mais, né? Para o Supremo, Diego, o tempo não passa, já passou. Então, essas declarações do Fachin, elas parecem sem nexo, né? Ele fala como se ainda dispusesse de margem de manobra. Não parece dispor. Melhor ficar em silêncio, Sakamoto, do que falar uma coisa uma hora e depois falar outra, né? Ainda mais, o ministro Fachin sempre foi bastante discreto, né? Ele dá poucas entrevistas e agora resolveu falar. Eu voto com o relator, voto com o Josias na análise dele, mas o que acontece é que o Fachin, na verdade, está sendo pressionado, né? Tem a posição dele, e acho que pouca gente desconfia, pouca gente duvida da retidão moral e ética do ministro Fachin, né? Mas a questão é que ele está sendo... O que acontece? Ele tem a posição dele, né? Ele tentou construir o código de conduta, ele viu que... A questão não é nem ter maioria, porque se você tem maioria no código de conduta para aprovar o código de conduta e se passar de uma forma muito raspando a minoria, depois vai transformar a presidência dele no inferno. Né? Então, ele teria que ter costurado isso talvez melhor internamente, mas o fato é que ele tem esse posicionamento e, do outro lado, ele está sendo instado por membros do Supremo a defenderem, né, parte do corpo do Supremo. Né? É interessante porque defender o Supremo neste momento seria garantir transparência total, seria garantir melhores regras e tudo isso mais. Mas existe uma parte dos ministros do Supremo que vem de outra forma, acha que se houver uma regra neste momento, para regulamentar, para colocar nas balizas, né, o comportamento não só dos ministros do Supremo, mas da relação entre a advocacia e a magistratura, isso pode significar uma passada de recibo daquilo que estava acontecendo, que pode gerar questões, problemas, desdobramentos, o Senado Federal puxando impeachment e tudo isso mais. Então, o que acontece é que o ministro foi puxado, foi instado para fazer essa defesa. Só que aí, no meio desse processo inteiro, ele talvez não tenha, como colocou o Josias, né, não calibrou direito. Então, ele pensa uma coisa, depois ele veio a público para defender uma outra coisa, para falar pelo corpo do Supremo. Daí, ele viu que foi um pouco longe demais daquilo que ele mesmo acredita. E aí, veio atrás e falou, olha, mas não, né? Soltou um ou não no final. Então, isso é complicado, porque neste momento, né, o que o Supremo precisa seria isso, sabe, sem muitas palavras do seu presidente, ações mais objetivas com relação a isso. Contudo, duvida-se, né, que o Fachin neste momento tenha apoio e tenha suporte. E eu vou além. Eu não acho que é só a falta de apoio e de suporte de uma parte do Supremo, não. Porque numa coisa como essa, você tentar puxar um regramento e uma coisa que você aproxime aquilo que é correto daquilo que é legal, daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que é legal, lícito, vai ter... Porque hoje é todo mundo muito bonito falar, mas na hora que você aproximar, gente, não tenho dúvida nenhuma que o chororô em Corte Superior, em Tribunal de Justiça, em vara, vai ser igual. Não tenha dúvida nenhuma. Muitas instituições que hoje estão batendo bumbo, na hora que for, então isso tem que valer de forma vertical para todo o sistema de justiça, muita gente vai reclamar. Até porque, se você consegue passar uma coisa dessa com relação ao sistema de justiça, você pressiona outras instâncias, outros poderes a fazer o mesmo. Né? A gente teve, inclusive, o Supremo Tribunal Federal dando uma decisão que ajudou bastante o Executivo e o Legislativo a respeito de nepotismo recentemente, né? Do que é e do que não é. Né? Então, este é o ponto. Né? No final das contas, né, muita gente deseja apenas da boca para fora. É isso aí, pessoal. E como você viu agora há pouco o texto da Daniela Lima, você pode acompanhar também as análises do Sakamoto, do Josias e de todos os nossos colegas no UOL Plus. Para fazer parte do nosso time UOL Plus, no nosso fazer o cadastro, né, e ter acesso a todos esses textos, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Está vendo ali no cantinho baixo da tela? Aponta aí a câmera do seu celular, você vai ser redirecionado para fazer a assinatura, o cadastro e fazer parte do nosso UOL Plus.
Além de ter acesso a esse conteúdo, você também ganha 3 ingressos para o cinema por mês. Não tem motivo para ficar de fora, então a gente vai deixar um pouco mais o QR Code para você também fazer o cadastro, assinar o All Plus e fazer parte aqui do nosso time.